Olá, queridos. Tudo bem? O Eterno abençoe a vida dos nossos irmãos. E abençoe a tua vida, a tua família. Eu me inscrevi aqui no YouTube 11 de julho de 2009. Vai para 14 anos, né? Acho que já tem, né? 14 anos que eu abri esse canal. O canal tem 1.800 vídeos, 17.800 e pouco inscritos. 2.318.554 visualizações. 2 milhões. Nesse tempo que eu comecei a pregar aqui, a minha intenção sempre foi divulgar a verdade. Sempre minha busca foi, na verdade, compartilhar o que Deus me deu, né? 17.831 inscritos, mas não sei se 17 mil assistem. Tem vídeo de, sei lá, 200 mil, os mais antigos. Tem. Há tanto vídeo que não dá pra falar aqui, né? Muita coisa. Dentro de todos esses vídeos que estão disponíveis aqui, eu falei de tudo que o Senhor me mostrou para minha vida. Tudo que Ele me mostrou ao longo dos estudos. 2009 hoje eu passei em frente ao prédio que era a Assembleia de Deus, que eu, vamos dizer assim, deu o pontapé inicial para a volta ao caminho. Foi no ano de final de 2018, 2008. Final de 2008, a gente passou numa igreja. 4 de janeiro de 2009, eu, de fato, fui pedir a Deus a sua misericórdia. E hoje eu passei em frente. Sempre eu passo ali, mas hoje eu olhei, tá fechado já há bastante tempo aquele salão. A igreja se mudou para outro lugar. Mas hoje eu passei e lembrei daquele dia que eu não sabia nada sobre Deus, nada sobre a Bíblia, eu não sabia nada sobre salvação. Eu fui para a igreja porque a Rosângela, Deus me chamou, é claro, mas o fato é que Deus falou comigo 2 vezes em 2008. Falou muito perto. Ele usou 2 pastores de igrejas diferentes que falaram comigo praticamente a mesma coisa. E Deus estava como uma página branca. Quando eu fui no culto, e eu não fui no culto interessado de ir ao culto, tá? Eu fui ao culto porque a Rosângela me chamou para ir.
Eu não falei assim, vou no culto buscar Deus. Não, não foi isso que aconteceu. Eu fui no culto porque a Rosângela me chamou para ir. Quando eu cheguei naquele culto, o pastor falou para mim, no final do culto, quando ele chamou a gente lá na frente, ele falou que via uma página branca. Eu imagino uma página como essa, em branco. E aí, no final de 2008, eu tive aqui numa igreja aqui, que a Rosângela me chamou para ir. Era uma igreja de uma conhecida dela. Eu fui. E o pastor, diferente do outro, de igrejas diferentes, falou: eu vejo uma página diante de você, em branco. E o pastor acrescentou: Deus está reescrevendo sua história. Não me esqueço. Eu não fui naquele culto, do primeiro culto, com vontade nenhuma. Não. Não fui no culto com um pingo de vontade. No segundo, eu já fui com um pouco de vontade. E por que você ficou com um pouco de vontade no outro culto? Porque Deus tinha falado comigo no primeiro. Eu não vim para cá às custas da religião. Eu vim para o caminho porque Deus falou comigo. Deus é minha testemunha. Não sou religioso. Detesto religiosidade. Não detesto as pessoas. Religiosidade farisaica, por exemplo. Eu amo a Deus e sua vontade. Mas por que você está dizendo isso? Eu vou falar. Quando eu vim para cá, em 2009, em julho de 2009, no ano que eu voltei os caminhos do Eterno, eu abri esse canal numa época que era tudo muito novo aqui. E vim com desejo de compartilhar o que Deus me deu. Julho de 2009. Não tinha ferramentas para isso. Tinha uma câmera daquelas da Kodak pequenininha, só gravava 10 minutos no máximo, qualidade de som horrível. Mas estava ali me esforçando a falar o que Deus estava me mostrando. Muita vontade de compartilhar o que o Senhor estava a me revelar. Ainda frequentei igrejas por um tempo. Eu não entendi ainda o que Deus estava me mostrando. Levou um tempo ainda. Por isso que continuei a frequentar a igreja, mas sem saber o que Deus faria. E lá dentro da igreja cristã, Deus usou várias vezes a Rosângela, dizendo o que eu tinha que fazer. Estude as cartas de Paulo, comece em Atos. Eu era muito fanático a Paulo. E eu achava que eu seria igual aos outros obreiros da igreja na qual eu frequentava. Mas não foi isso que aconteceu. O Eterno começou a me mostrar o que estava escondido na história. E quando ele disse jejue, um dia eu cheguei em casa e Deus usou a Rosângela para falar comigo que eu tinha que jejuar, e o Senhor me orientou 3 dias. Eu fiquei 3 dias de jejum seguidos
Um dia e meio fiquei sem água, sem comida e quase 72 horas sem comer nada. Nunca havia feito o jejum desse porte, eu não estava acostumado a jejuar. Fui com a cara e a coragem, na obediência à palavra que Deus me deu. Fiz o jejum. No último dia o Senhor falou para a Rosângela me ajudar, ela entrou nas últimas 24 horas. E aí eu comecei a ler Atos, li Atos inteiro, comecei a achar erros de tradução e cavar. Não sabia por onde eu ia encontrar as respostas daquilo que Deus estava me mostrando. Porque Ele começou a me mostrar que havia alguma coisa por detrás da tradução. Consequentemente, descobri que havia um mundo atrás de uma porta. É como se eu quebrasse uma parede de uma casa e quando eu olhasse, tinha um vasto mundo desconhecido. E aí fui sendo orientado por Deus durante os anos, o que eu tinha que ler e os perigos do conhecimento em si. Nem tudo eu podia ler, nem tudo era o que Deus queria que eu procurasse. E aí comecei a analisar e os primeiros textos que o Senhor mandou ler foi as cartas de Paulo. Atos. Quando eu cheguei ao nome Yeshua, e conheci até o judaísmo nessa época, mas o Deus a quem eu sirvo e que eu tenho a minha devoção me alertou os perigos da religião e me orientou a remover da minha casa símbolos místicos, e foi um processo. E quando eu comecei a ler a Bíblia, agora eu entendia. E tudo foi descobertas, mas não descobertas que eu precisasse de ser PhD em teologia. Com a ajuda da Rua, lendo a Bíblia, o Eterno foi me mostrando. Mas eu sabia que a Bíblia era uma versão e eu descobri que havia versões por detrás do português, latim, grego, hebraico. E chegou um momento que eu não sabia como ter certeza que aquela tradução estava certa. Eu disse, Senhor, preciso de algum material, porque por detrás dessa palavra aqui tem uma outra palavra. O que de fato foi falado? O que de fato é verdade? E um dia eu peguei a Bíblia, que era uma Bíblia que a vovó me deu, e eu comecei a orar com ela. E eu falava, Senhor, mostre-me a verdade nesse livro. Mostre-me a verdade nesse livro. E aí, conheci que o Criador tinha um nome, sobre que o Filho de Deus tinha um nome, que Trindade era uma doutrina católica, domingo, um dia católico, as festas do calendário é pagã, o calendário Gregório é por causa de um papa chamado Gregório, e na verdade o calendário gregoriano era de Júlio César, um calendário romano. Vi que o povo hebreu tinha um calendário agrícola, que as datas não eram no calendário solar. Comecei a observar que muitas coisas eu estava fazendo errado, achando que era certa. E o Eterno foi me mostrando
E eu fui praticando. E eu fui desenvolvendo. Eu não usava barba. Eu comia carne de porco. E uma das coisas que me chamou a atenção que todas as respostas, mesmo que há erros de traduções, há enxertos, por exemplo, Testamento é enxerto católico. A palavra Novo e Velho Testamento é um enxerto católico. Mesmo com isso, eu consegui obter respostas com a Bíblia em português. Me aperfeiçoando em conhecer as palavras que estavam por detrás do português, vi que o português ocultava palavras em grego que tinham sentidos importantes em descobrir. Por exemplo, Yeshua disse, Mateus 7, 23. Naquele dia muitos hão de me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Yeshua vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas quando eu fui no grego, a palavra é anomia. E aí que vem a questão. O que é anomia? Anomia conota a partícula, o A é a negação, não, e nomon é lei. Nomon é a tradução grega para Torá. Então eu descobri que o texto, na verdade, estaria dizendo que Yeshua estava expulsando de sua presença os transgressores da lei de Deus. Só que lei é um conceito, é uma palavra grega. Em hebraico, Torá, Toratô, no plural. Toratô é instruções. Torá, a instrução. Vai para o grego como nomon. Então, o que estava ali em Mateus 7, 21, 22, 23, é Yeshua falando, você acredita em mim, mas descumpre a vontade do meu Pai, você não será salvo. E isso nos espanta porque a igreja evangélica fala que a lei foi anulada, que tem coisas que não têm mais importância. E agora a missão minha foi o que Deus quer da minha vida. Porque eu estou vendo que a igreja adora num dia que Deus não determinou. Domingo, que na verdade é uma homenagem ao sol. Abandonou o Shabat, que é uma instrução que Deus deu. E Deus criou o Shabat para o homem. Viram na porção que eu falei passada. O Shabat foi dado desde o princípio. Então, a igreja, aí descobri que o catolicismo romano, começando por Constantino, inventou uma religião universal, por isso que é chamado de catolicismo. Católico é universal, a religião universal do Império Romano, a partir do 3º século. E que daí começou a apostasia, que é o se afastar da vontade divina. Foi instituída uma forma de acreditar em Deus que até aquele momento não havia. Deuteronômio 3 diz para você não ouvir ninguém que te ensine um Deus diferente do Deus que já o povo adora, o povo de Israel. Foi colocado datas festivas que Deus não deu. Lembro-me de Jeroboão, que fez tal coisa em Samaria. Por isso Yeshua disse para a samaritana, vocês adoram quem não conhecem. Porque Samaria simboliza o culto misturado. Na verdade, Samaria é a mesma coisa que olharmos catolicismo romano. E a partir desse momento, tinha que fazer um retorno e tinha que rever o que nós aprendemos e ter um cuidado de não remover as coisas boas que eu aprendi dentro da igreja cristã.
Só remover aquilo que não estava de acordo com a verdade. E minha tarefa foi fazer isso. Ler as Escrituras debaixo da inspiração divina, porque sem o Espírito de Deus você não sabe nada. Você é um cego, pobre e nu. Se não fosse o Eterno, talvez eu estaria em outra religião agora. Então, vim para aqui, mas preguei em algumas igrejas alguma coisa que eu aprendi. Em alguns lugares, as pessoas saíam de cara feia comigo. E o último culto que eu preguei, eu falei duramente o que Deus me deu, porque sempre foi minha forma de pregar, falar a verdade. Doa quem doer. Não gostou, o problema não é meu. E saí de uma igreja, que foi a última que eu pertenci no sistema religioso, pela porta da frente e falei olhando para o pastor. Me despedi e saí porque Deus mandou eu sair. Mas fui lá falar com ele. Fui lá. Vi, dentre outras coisas, muita coisa que estava fora da palavra. Então eu conheci o sistema religioso e conheci a verdade da Bíblia. E fiquei com o que eu aprendi desde criança com essa igreja, mas o que ficou foi as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Porque na igreja eu aprendi a raspar a barba. A igreja que eu pertenci, barba era pecado. Então, havia acertos e erros dentro da igreja. Por exemplo, a igreja na minha época falava contra futebol. E eles estavam certos. Na verdade, estavam porque eles já mudaram de opinião. Hoje, a maioria das igrejas não consideram mais pecado o futebol, que é bezerro de ouro. É idolatria das piores. O pior nível de idolatria hoje é o futebol. E antigamente, lá em 96, a igreja cristã, as mais fervorosas e aquelas que oravam muito, mesmo sem o conhecimento que nós temos hoje, elas eram contra esse mundo que está adentrando a casa dos crentes. Então, muita coisa que eu aprendi, eu tenho que fazer um filtro e filtrar. Não jogar tudo fora. Fiquei com o que eu aprendi de bom e removi o que era contra a palavra de Deus. Essa foi, então, até aqui, a minha missão. Usei esse canal para isso. Ensinei o que eu pude. Até o dia de hoje, eu ensinei o que eu pude. E de tudo que Deus me ensinou, nada ocultei. Nas minhas mãos não está o sangue de ninguém, porque nunca deixei de anunciar, e Deus é minha testemunha, a palavra que Ele me deu. Já comprei briga com pessoas por causa disso, já tive divisões com pessoas por defender a Bíblia, não a religião. Eu não defendo religião nenhuma. O meu Cristo disse, Aniru Haderer, eu sou o caminho. A verdade não é uma religião. A verdade é um homem que é a Torá viva. Yeshua disse, vocês estão limpos para os seus discípulos pela palavra que eu tenho vos dito. Guarda-os na tua palavra, Pai. Tua palavra é a verdade. Então, eu aprendi com as Escrituras, com o que Deus foi me mostrando, removi o paganismo, as doutrinas pagãs, a visão mudou sobre os conceitos teológicos. Não existe Velho e Novo Testamento. Existem escrituras sagradas, que os judeus chamam de Tanar. E existe os Ketuvim Netzarim, os escritos
dos discípulos de Yeshua. O conceito de testamento é um conceito católico. Então eu fui trazendo para a minha vida o que Deus estava me dando. E, repito eu, nunca deixei de compartilhar o que Deus me deu. Então, 14 anos aqui, não sei quanto tempo vou ficar aqui, não sei se vou continuar diariamente, já tem 1.800 vídeos, vou estar no Telegram enquanto tivermos internet, aqui não sei se eu vou fazer todo dia, tem vídeo para você ver, vai levar muito tempo para você ver 1.800 vídeos. Tem aqui os vídeos, tem um canal que foi canal do Telegram, que o Leonardo baixa essas lives aqui, fica salvas no Telegram. Permitir a qualquer usuário baixar vídeos, usar em PDF ou MP3, baixar para os seus computadores, postar em outros canais. Nunca impedi ninguém de usar o conteúdo que eu estou fazendo aqui. Nenhum deles tem direitos autorais. Então eu não serei culpado por omissão. Nunca. Se você não desenvolveu a salvação, a culpa não é minha. Porque o que Deus me deu, a tarefa que Ele me deu, até agora, eu fiz direito. Não tenho que me gloriar porque fiz minha obrigação. Mas muitas pessoas não entendem isso. Existem momentos da nossa vida que a gente se pergunta: valeu a pena? 14 anos aqui, Felipe, pregando todos os dias, lutando, porque a gente passa muita luta aqui, por detrás da câmera. Às vezes as pessoas nos maltratam, nos acusam, nos desprezam, nos traem, acontece de tudo. Presencialmente ou online, ou pela internet, para mim não existe diferença. Você fisicamente aqui ou aí, para mim, vou te tratar do mesmo jeito. Você vai ser bem tratado. A distância não muda a minha dedicação pelas almas. Não. Estou aqui para ajudar qualquer pessoa que queira ajuda. Entende? Pessoas que querem ser ajudados, são ajudados. Tá? Valeu a pena, claro. Valeu a pena servir a Deus? Claro que vale. Valeu a pena toda a luta? Valeu. E vale. Porque fiz para Deus. Porque o dia que Ele me resgatou, uma promessa eu fiz para Ele. Não vou parar de pregar a palavra. Não. Não posso. Mas não sei se vai ser aqui, nessa plataforma. Tá ok? Mas vou continuar pregando para quem quer ouvir. Como hoje vou falar aqui sobre esse assunto, o mais importante na vida é saber realmente quem é o Deus verdadeiro. Quem é que você está servindo? Porque quando eu fui aprendendo a verdade, eu descobri que eu não conhecia o Criador. E eu nem sabia que o Criador não era uma trindade e que não tinha só Jesus. Eu chamava de Jesus e Yeshua. Todo mundo achou que Yeshua e Deus era a mesma coisa. Vamos botar na linguagem cristã. Jesus e Deus é a mesma coisa para os cristãos, não para a Bíblia. Porque quando você fala Jesus e Deus, parece que é sinônimo. Só que não.
alguém foi esquecido ali. Falam de Jesus e é certo falar de Yeshua. Não é Jesus. Você sabe aqui, Yeshua está aqui na tela. Yeshua. Mas cadê o Pai que Yeshua tanto falou nos seus ensinos? Uma das coisas que muito me aborreceu é que as pessoas se intitulam cristianos em grego, que conota seguidor de Cristo, mas nem sequer sabe o que Cristo pregou. Isso para mim é uma vergonha. É uma vergonha alguém se intitula cristão e nem sabe quem o Cristo adorava. O cristão fala, Jesus salva, Jesus cura. Eu concordo que você tem que falar de Yeshua HaMashiach. Mas cadê o pai de Yeshua? Cadê? Ele tem um nome. Yod Rei Vav Rei. Yeshua disse, eu falei as palavras que meu pai me disse para falar. E não disse além do que ele me disse para falar. João diz, Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. São duas pessoas aqui. O Deus que envia e o Filho de Deus. Salmo 110, verso 1. Disse o meu Yahweh, disse Yahweh ao meu Senhor. Estevão viu os céus abertos e Yeshua à direita do poder. Cadê o Pai? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, disse Yeshua. Yeshua ensinou a orar ao Pai. Avino Sheba Shammai, Pai nosso dos céus. Quem é o Pai? Quem é o Pai? Que em Apocalipse capítulo 1 disse, revelação de Deus, que Deus deu a Yeshua HaMashiach para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Yeshua disse, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. O que tem os 7 Espíritos de Deus? Yeshua, o Cordeiro, lá no Apocalipse diz que tinha um livro selado, 7 selos, na mão daquele que estava no trono. E o Cordeiro que venceu foi até ele para abrir os selos. Quem é que está no trono? Yeshua, quando está pendurado no madeiro, antes de morrer, disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Yeshua estava no Getsemane antes de ser preso, e ele disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Cristo estava falando com o Pai. Quem é esse Pai? Quando Yeshua sai do Rio Jordão, batizado por João Batista, uma voz vem dos céus e disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Quem é este que disse, este é o meu Filho amado? Infelizmente, a igreja evangélica, católica, protestante, ou protestante católica, ou católica, falou fragmentos da verdade, mas não falou completamente
da verdade. E falou verdades misturadas a mentiras. Apocalipse 18, 4. Uma voz do céu disse assim: sai dela, meu povo, para não serem cúmplices dos seus pecados, para não pagarem junto com os flagelos que ela vai receber. Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra. Isso é religião, mulher, é uma igreja, prostituição conota igreja misturada. Doutrinas falsas. Uma grande mãe, uma grande igreja com filhas. Semelhante isso, né? Bom, não é nada semelhante, é fato. Vemos que o Eterno disse: saia dela, meu povo. E o Eterno me tirou. Quando ele disse para mim em 2013, não vá mais à igreja. Estou aqui tentando ajudar as pessoas a conhecerem o Deus da Bíblia. Não uso Talmud, não uso Zorra, não uso o livro de rabinos, não uso o livro de pastores, uso apenas a Bíblia. Ensino o que está ali. A Igreja Católica ensinou que a lei foi anulada. A Igreja Cristã imita. A Igreja Católica instituiu o domingo. A Igreja Protestante imita. A Igreja Católica instituiu o domingo. A Igreja Evangélica Protestante copia. A Igreja Católica com o Imperador Magno instituiu o dízimo em dinheiro. A Igreja Evangélica copia. Semelhante isso, Apocalipse 17. Coincidência, não. Temos que fazer chuvar, techuvá, retornar. Não é para o judaísmo. Porque se o judaísmo salvasse, Yeshua não aparecia ensinando o caminho. Anihu haderech. Veemet. Eu sou o caminho à verdade. Se Yeshua estivesse ensinando o judaísmo, ele não teria sido contra as leis orais. Não a todas, é evidente. Há tradições boas. Por isso surge, neste momento, no primeiro século, um grupo chamado Netzarim, discípulos de Yeshua HaMashiach, que aprenderam com Rav, que Yeshua era rabino, o caminho. Por isso, a igreja no início é chamado os do caminho. Por quê? Porque havia mistura de Torá com leis orais, com dogmas judaicos. Por isso, os Netzarins eram chamados de os do caminho. Para quê? Qual é a função? É o filtro. Tirar o dogma, tirar o que é errado. Yeshua então ensina aos seus discípulos o caminho da salvação. A crítica de Yeshua aos fariseus no capítulo 23 deixa claro que os fariseus, a doutrina deles, condenavam pessoas ao Guerrenon. Não é eu que digo. Mateus 23, verso 15. Então, Yeshua faz uma acusação severa a eles e diz: vocês percorrem o mar, as ilhas, para fazer um convertido prosélito. Mas, depois de converter eles, os torna filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Ao ponto de os chamar de guias de cegos. Guias
cegos, guiando cegos. Doutrina que não salva. Então, no primeiro século havia várias denominações judaicas, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos e tantos outros. Yeshua disse para os saduceus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mashiach, então vem ensinar ao seu povo, os Yehudim, a salvação. A verdadeira Torá que foi esquecida pela liderança judaica de sua época. Porque havia misturas e dogmas também como há no cristianismo. Nada de novo. Ao ponto de Yeshua comemorar a Pêssah num dia e os fariseus em outro. Só lê a Bíblia. Tá aí. Ao ponto de os discípulos de Yeshua em Mateus 15 serem criticados por não fazer a lavagem das mãos. Yeshua deixa claro que essa tradição não servia para nada. Não tornava a pessoa imune ao pecado. Porque o pecado começa dentro da pessoa. É isso que Yeshua disse. Lavar as mãos não vai impedir você de ser um pecador. Parar de pecar, sim. E os ensinos de Yeshua resgatava naquela época a palavra viva de Deus, tanto que Yeshua, quando é tentado pelo diabo, disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica muito claro que Yeshua ensina o caminho e diz: quem vem pós mim? Então ele ensina a verdadeira salvação aos Yehudim que seguiram a ele. E disse: agora venham depois de mim. E esse grupo, chamado Netzarim, foram perseguidos pelos judeus, pelos romanos e é perseguido até o dia de hoje. Só que no terceiro século surgem mais dogmas. Com o catolicismo romano, Lutero protesta contra algumas coisas, mas continua os dogmas. Até hoje há pastores que pregam que barba é pecado. Pelo incrível que pareça, Yeshua tinha uma enorme barba porque ele era seguidor das leis de Deus. Mateus 5,17, não precisa que vinha anular a lei, nem os profetas não vinham anular, vinham cumprir. Yeshua tinha barba. Por que é pecado? Por que a Assembleia ainda diz que é pecado? Ah, Deus é amor. Entendeu? Quem raspava a barba eram os egípcios, gregos, romanos. O povo hebreu não. Não. Então eu quero dizer para você que eu fiz minha parte como mensageiro. Falei de pecado claramente, explicitamente, denunciei o pecado que parou de ser denunciado, não tive balança enganosa, não fui parcial. A exortação que eu dou para o João, eu dou para Maria, eu dou para minha filha. Fui leal e sou até hoje a Deus. Sou falho, mas no que eu prego, eu não fui desleal. Errar, a gente erra. Mas estou até agora defendendo o evangelho da Bíblia. Eu não defendo religião. Ensinei o verdadeiro dízimo. Ensinei que dízimo é uma medida. Mas não disse que as pessoas não têm obrigação de ajudar. As pessoas confundem tudo. Elas querem entender do jeito que gostam. Como que pode as pessoas não querendo entender o óbvio?
Eu dizer que dízimo é uma medida e é produtos da terra, eu não estou dizendo que você não tem responsabilidade ou que você não tem um serviço a fazer com os seus recursos. Deuteronômio 6:5. Verá vitaite Adonai Elohecha. Verá levaverá, overá navshará, overá meoderá. E amarás Yahweh a teu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua pessoa, com todas as tuas forças. Forças conota o quê? Trabalho, serviço, recursos. A Bíblia diz que quem dá para o pobre presta para Deus. Honra teu pai e tua mãe. É cuidar de pais na velhice, é sustentá-los. Pleitear a casa das viúvas e dos órfãos. Em Atos vemos os apóstolos cuidando um dos outros com recursos da igreja. Em Atos 6 vemos os apóstolos cuidando de viúvas. A comunidade do primeiro século é uma comunidade que visava o bem de todos. Não só do líder. Apliquei aquilo que Deus me ensinou concernente a Tzedakah, a Maaser, a Terumah. Faço a minha parte nessa questão, faço assistência social em quem eu posso fazer, ajudo, preiteio causas de pessoas. Nos nossos grupos, a gente ajuda os nossos irmãos. E fiz aquilo que eu não vi pessoas fazendo dentro da igreja. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu me sinto que Yeshua disse, depois de eu falar para vocês tudo que vocês fizerem, tudo que vocês têm que fazer. Yeshua falou assim, depois de eu falar e vos dizer o que vocês têm que fazer e vocês fizerem, se citam inúteis. Vocês só fizeram o que eu mandei. Tudo que eu prego está escrito. E tudo que eu fizer é obrigação. Então ninguém aqui é melhor do que ninguém porque vive a palavra. É obrigação você ser santo, você ser honesto, é obrigação de quem ama a Deus, honrar pai e mãe, ajudar pobres e necessitados, viver a verdade. Não ache que isso é uma virtude, é um dever. Dever meu e seu. Tá? Alguns não entendem o dever que tem. Alguns não entendem a responsabilidade que tem. E algumas pessoas ainda estão viajando ainda. Estão perdidas. Não sabem que rumo ter. Então eu fiz, tenho feito, minha obrigação. Ensino o que eu aprendi, o que eu faço. Não ensino religião. Por que você fala sempre? Porque a religião matou Yeshua. Quem perseguiu os apóstolos foi a religião. Nunca se esqueça disso. Religião liderada por falsos crentes. Eu não generalizo. Tanto que há povo de Deus no sistema que Deus diz, sai dela, para não se tornar cúmplice, para não pagar com ela. Se o servo de Deus ficar lá, vai pagar. Então você que está aprendendo agora e já descobriu que está no lugar errado, saia. Para onde eu vou? Para lugar nenhum. Deus quer viver dentro de você. Se tem mais de 2, 3 pessoas no seu bairro crendo no que você crê, vocês são já uma reunião. O que eu preciso fazer para ser salvo? Obedecer a Deus, crer nele, viver sua vontade. Mas, irmão, não tem ninguém que acredita como eu acredito. Então você é igual muitos. Paulo ficou preso por anos. Elias achou que estava sozinho. Deus não vai deixar de te salvar porque você mora na Antártida, né? Só tem você lá de crente. Ok? Por isso, como nas cidades são poucas pessoas que querem viver a Torá, que querem viver o que Deus manda, deve ter milhões aqui comigo, né? Nesses 14 anos, Felipe, ensinei muitas pessoas, mas cadê eles? Continuaram a idolatrar templo, continuaram a desejar cargos. Eu quero saber quem é que está vivendo os mandamentos de Deus. Eu não abri nenhuma sinagoga. O Eterno falou para não fazer isso. O que você fez?
viver Deus na minha vida. Uma coisa é você estar dentro da religião e Deus não está em você. Outra coisa é você não estar na religião e Deus está dentro de você. Eu tive 2 experiências com Deus marcantes. 3. Uma ouvia. Estava numa ação. Deus mandou eu ajudar alguém. E a voz saiu daqui, ó. Ajude fulano. A voz saiu daqui. Uma coisa é a religião, outra coisa é Deus e você. Pode as pessoas falar o que quiser. Eu sei quem eu sirvo, eu sei quem está em mim. Quando você é liberto, você entende que Deus está onde? Dentro de você. Salomão disse, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Vamos aqui ao que eu quero passar para vocês, amém? Então, se eu não aparecer aqui, não aconteceu nada. Eu estou no Telegram. Não garanto que vou fazer vídeo todo dia aqui. Pode ser que eu faça, pode ser que não. Você sabe onde me achar, meu e-mail está aqui, é fácil de achar meu número, amém? Mas mesmo que eu não apareça aqui, tem 1.800 vídeos, que vai demorar muito você ouvir eles. Tenha certeza. Amém? Vamos aqui. Aqui é o ponto que eu quero citar. O mais importante é você saber quem realmente é o Deus verdadeiro. Êxodo 3:14. Vaiomer Elohim el Moshe. E falou e disse Elohim para Moisés. Yerier Asher Yerier. Tradução literal embaixo. Disse Elohim para Moisés, serei o que serei. Zer Shemi Leolam. Este é o meu nome para sempre. Quem é o pai de Yeshua? Tá aqui. João 4:22. Vocês adoram, conotação de devoção, serviço, o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. O que conhecemos. Quem é o Deus dos judeus? Até hoje. Quem é o Deus dos judeus? Tá aqui. Yeshua está falando que esse é o Deus que salva. Tá ok? João 17:3. A vida eterna é esta, que conheço a ti, que és o único Elohim verdadeiro, e conheçam também Yeshua HaMashiach, quem enviaste ao mundo. Quem enviou ao mundo Yeshua? Se você não entender agora, você não entende nunca mais. João 4:23. Mas virá o tempo, que de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Quem é o Pai? Pegou não, filho, pelo amor do Pai. Esse é o Pai. Adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai, artigo definido. Pai é um só, tá, filho? Quer que o adore. Agora Mateus 4:4. Yeshua respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca, de tudo que Elohim diz, ou de tudo que sai da boca de Elohim, que está onde? Deuteronômio 8:3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná,
que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede da boca de... Tá aqui, filho. Yod Rei Vav Rei. O que Yeshua está citando aqui, na verdade, é o tetagrama. Quem é o pai de Yeshua? Palavra que sai da boca de quem? Yod Rei Vav Rei. Yahu. João 20:17. Yeshua disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. O artigo, meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, nosso Pai. O meu Elohim, o Elohim deles. Quem é o Pai? Tá aqui. Tudo que sai da boca de quem? Yod Rei Vav Rei, porque Yeshua está citando em Mateus 4, Deuteronômio 8:3. Você não sabia que Yeshua mais falou do Criador do que dele próprio. Yeshua usou termos como Pai, meu Deus, diversas vezes. Só que as pessoas não leem a Bíblia. Se lê, não entende nada. Yeshua falou por diversas vezes, meu Pai, meu Deus, nosso Deus, Avinu é nosso Pai. Está lá na oração no capítulo 6 de Mateus, Avinu Sheba Shammai, Pai nosso dos céus. E Yeshua novamente fala de Yod Rei Vav Rei. Foi ocultado? Mas nos últimos dias o Senhor, nosso Pai querido, nosso Pai amado, está mostrando aos seus filhos a verdade. Viu? O nosso querido Abba Kadosh Baruch Hu. Yahweh. Êxodo 3:15, esse é meu nome eternamente. Observou que está escrito no texto que eu coloquei? Zer Shemi Leolam. Este é o meu nome para sempre. É o nome de Yahweh. Aleluia. Bendito é o nome do Eterno. Que o Eterno ilumine a todos. Que o Eterno nos dê graça para continuarmos enfrentando toda a luta. Não é fácil estar aqui. Não é fácil pregar a palavra, é difícil. É uma coisa muito difícil. Que a gente possa continuar, é uma pena. Tantas pessoas assistindo bobagem na internet. Vídeo de piada dá mais like do que um vídeo desse. Os servos de Satanás, eles trabalham muito pelo diabo. E os filhos de Deus? Irmãos, eu fiz o que esteve ao meu alcance. Puramente autodidata. Sem recursos, limitado. Só essa plataforma. Você que compartilha, eu fiz o que eu pude. Quem vem até mim, eu ensino o que Deus me deu. Estamos no Telegram todos os dias orando, mas está difícil encontrar pessoas que gostam de orar. Está difícil encontrar pessoas que queiram perder a noite de sono. Yeshua disse, quando eu voltar, encontrarei porventura fé na terra? O título eu coloquei, Noé vai entrar na arca. Sabe por quê? No mundo antigo, só 8 pessoas foram salvas.
só 8 pessoas Deus salvou. E lamentavelmente eu tenho visto que a cada dia muito menos pessoas vão conseguir. O problema é que a igreja prega uma salvação fácil que Yeshua nunca pregou. Os líderes darão conta, os falsos profetas. Mas aí já vai ser tarde demais, porque as almas já foram enganadas e já estarão perdidas. Não adianta você falar, mas os líderes falsos vão dar conta. E as pessoas que eles enganaram? Não vai dar para resgatar quem foi enganado. Por isso, todos os dias, já faz mais de um ano que eu oro, depois das 23 horas, e trago uma... Ontem eu preguei mais 1 hora e pouca, mais 1 hora e meia, depois de quase 1 hora e meia aqui. Tem dia que eu tô sem voz, no sentido que garganta, boca, falo muito e cansa, né, a gente, né? Mas mesmo assim, já fiquei enfermo por pregar a palavra. Sim, é muita seta, é muito dardo. Tem dia que ele está desanimado. Hoje é um dia que eu não queria falar nada. Como sempre, é sempre uma pressão contra nós. Sentimentos dentro de nós ficam ali dentro, pulando. A gente fica triste por certas coisas que a gente vive, até mesmo no meio do povo de Deus. Ficamos tristes, sim. Somos seres humanos. Há muita decepção, há muita traição, há muita... Eu fico pensando em Moisés. O primo dele acusou ele, tramou contra ele, a própria irmã falou contra ele. O povo ficava azucrinando a cabeça dele, culpando Moisés. E Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. Por quê? Se irritou. Nunca julgue uma pessoa sem conhecê-la. A gente só sabe que é ser líder quando é. Vamos orar pelas pessoas para que Deus ilumine elas. Muitas pessoas, como eu, começaram muito bem. Com muito amor para dar, querendo fazer tudo para Deus, mas do meio para o fim, desanimaram com as pancadas. Mas Deus sabe tudo. Ore, busque. Não é fácil. A gente não vai conseguir vencer na moleza. É uma luta, né? É uma luta. Que Deus nos dê força, nos ajude. Porque o que importa é de verdade. É a gente chegar lá. Com dificuldade, não importa. Se arrastando, não importa. O que importa é a gente chegar lá. Então se esforce. Tem de bom ânimo. Renuncia. Se salve. Porque a maioria não vai ser salva. Muita gente que você ama não vai subir com você. Essa é a verdade. A Kadosh Baruch Hu vos abençoe, os ilumine. O Mashiach esteja conosco pelos séculos dos séculos. Que a graça do nosso Deus esteja sobre nós. Amém.